Bom, então vamos dar uma olhada em como é que o Google Firebase funciona, o que é o Google Firebase, por que ele acabou tendo tanta precedência, começou a ser tão usado de alguns anos para cá, e como a gente faz a configuração básica dele. Bom, deixa eu mover um pouquinho isso por um outro lado aqui. Eu tenho que ficar aqui no canto mesmo. Bom, a gente sabe que a gente tem que usar um sistema de back-end de sistemas móveis. Essa é uma das maiores vantagens que nós temos em dispositivos móveis. As principais vantagens que nós temos nesses dispositivos é o fato de que, eles são móveis, e isso merece um facepalm, porque um sistema móvel sendo móvel, enfim. Mas essa é uma grande vantagem, o fato de você poder levar ele para qualquer lugar e com máquinas cada vez mais potentes como nós temos hoje em dia, isso se reveste de mais importância ainda. E o fato de que eles estão sempre conectados. Então eu tenho suporte no back-end quase todo o tempo, quase todo o tempo que eles estão quase sempre conectados, enfim. Mas eu tenho um razoável suporte e consigo manter essa conexão de forma que eu tenha sempre os dados mais atualizados possíveis. Eu lembro nos anos 90, quando a gente fazia sistemas em Palm OS, por exemplo, com aqueles dispositivos Palm. Aliás, depois eu vou tentar mostrar um Palm para vocês, tentar resgatar uns Palms que eu tenho funcionando aqui ainda para ver isso. Mas nos sistemas Palm a gente não tinha uma rede disponível como nós temos hoje em dia. As redes de dados de celular não conseguiam suportar tanto dados quanto suportam hoje. Isso já foi bem pior. Os mais experientes dentre vocês devem justamente lembrar disso. E, a bem na verdade, o próprio hardware não tinha esse tipo de funcionalidade. No Palm OS, boa parte dos sistemas tinha que ser literalmente offline. E você, de vez em quando, colocava o teu Palm num berço, num cradle, para que ele trocasse dados, sincronizasse dados com uma base local e, basicamente, toda a nossa programação, em termos de, não conectividade, mas em termos de dados e acesso a back-end, se resumia a tentar fazer que, na sincronização, você levasse para o seu servidor os dados novos que você tinha coletado, de alguma forma modificado, e recebesse os dados que estavam colocados lá dentro. E vocês podem imaginar que quando a gente falava quando você pensa num sistema que era usado por muitas pessoas ao mesmo tempo e que houvesse o menor risco de ter algum tipo de problema de concorrência na sincronização, isso acabava tendo que ser resolvido pelo sistema, então acabava sendo um problema um pouco mais sério. Esse é o fato de que ter os dados atualizados o tempo todo e ter acesso à rede o tempo todo hoje em dia torna os sistemas bem mais simples. Bom, basicamente, com o back-end a gente consegue manter os dados sempre atualizados e sincronizar esses dados com algum tipo de repositório central. Então, seja qual o serviço que você está prestando, você muito provavelmente consegue fazer com que os dados locais estejam em sincronia com o servidor. Você consegue fazer com que transações, se por acaso está mexendo com dados que vão ser atualizados de forma concorrente por vários usuários, você pode tentar tratar as transações enquanto elas ocorrem realmente. E, notadamente, por mais que sim, nós estejamos com dispositivos móveis cada vez mais poderosos, por exemplo, eu estou gravando essa apresentação dentro do meu telefone. Eu estou usando meu smartphone, um S10 da Samsung, para fazer isso. E ele consegue fazer isso drasticamente bem, sem nenhum problema. Mas por mais que nós tenhamos dispositivos cada vez mais potentes e mais rápidos, nossos processos também ficam mais complicados, nós temos acesso a mais dados, então é uma corrida mais ou menos onde todo mundo tenta se equiparar e em alguns sistemas você não vai conseguir colocar todos os dados que você precisa dentro de um smartphone, ou mesmo dentro de um tablet, coisa assim. Mesmo em computadores, hoje em dia tem sistemas tão grandes que você vai ter que acessar isso usando o sistema de back-end. O back-end, então, passa a ser bastante relevante, passa a ter uma importância muito grande. E cada vez mais aplicações, até porque isso é possível, passa a ser possível, tentam sincronizar os dados, principalmente entre usuários, né? Então não é só o fato de que você tem que ter os dados do seu usuário guardados lá no back-end. Para isso, você poderia guardar os dados localmente e quando houvesse a chance, você sincroniza com um dado central. Muitos aplicativos fazem isso, né? A gente tem até, eu creio que vocês devem ter visto isso na parte de acesso à rede ou coisa assim, que você pode ter um alerta de quando
isso está no back-end de services, né? Um alerta quando o serviço encontra a rede. Então, quando a rede é encontrada, você recebe essa mensagem do sistema e start um certo serviço, coisas assim. Você deve ter visto isso em serviços. E o fato de que quando você está mexendo só com os dados específicos de um usuário em particular ou de uma situação em particular, isso pode ser feito, porque você tem os dados à mão e quando você tiver, por exemplo, quando você sai da tua rede de 4G ou 5G e entra no Wi-Fi, então você transmite os dados para um servidor central. Aplicativos de fotos fazem isso, o Google Fotos faz, por exemplo, Samsung, a galeria de fotos Samsung também e outros. O problema está quando você tem que ter dados sincronizados entre usuários. Então, jogos, por exemplo, scores de jogos, posicionamento de players entre jogos e coisa assim, talvez você tenha que colocar esses dados gravados num sistema central e assim que você grava essa informação, o outro usuário tem que ter acesso à informação quase que ao mesmo tempo também. Sistemas de vendas eventualmente podem ter isso também. Alguns sistemas corporativos trabalham em chão de fábrica, sistemas corporativos que trabalham com vendas dentro das próprias empresas, dentro do chão da loja, isso acontece frequentemente. E, eventualmente, você tem que fazer isso entre plataformas diferentes. Quando você fala de um jogo, um aplicativo que seja de uso público, talvez você não queira se limitar só à tua plataforma Android ou iOS. Você gostaria de ter quanto mais usuários possíveis, melhor. Então, em vez de você limitar só o que você tem dentro de um segmento, você quer pegar todos. E mesmo assim, talvez uma aplicação web também. Isso faz com que os sistemas acabem ficando um pouquinho mais complexos do que eram no passado. E por si só, o fato de você manter um back-end já é complicado o suficiente. Você vai ter que levantar um servidor, você vai ter que colocar um servidor rodando. Esse servidor provavelmente vai ter que ter um servidor de banco de dados, um servidor de aplicações ligados a esse banco de dados para poder exportar ou permitir acesso aos dados que estão colocados lá dentro usando web services. Pensar nas transações, pensar que junto com isso você talvez tenha que ter um sistema web também que permita que você faça alguma coisa. E uma boa parte das vezes, quando você pensa em sistemas que são corporativos, ou mesmo sistemas que vão a público, mas que já têm um certo tempo como sistemas já existentes em outras plataformas, você vai ter que acessar dados que são acessados por outros e já foram há muito tempo. Então você tem que externar por um dispositivo móvel, que talvez seja uma outra semântica de utilização, um sistema que basicamente já é usado numa aplicação web ou coisas assim. Isso torna o back-end cada vez mais complexo. Tem um detalhe que nem todo programador que trabalha com sistemas móveis consegue trabalhar com sistemas de back-end. É talvez uma outra dinâmica, um pouquinho mais complexo. Tem sua complexidade, eu não diria que é mais complexo, mas tem uma complexidade que é um pouco diferente da complexidade de sistemas móveis. Ambos são complexos por si só, e acho que eu já falei isso várias vezes em sala de aula, uma vantagem de você trabalhar com sistemas móveis ou sistemas que têm uma certa limitação, ou quando você aplica muita carga a um sistema, que você vai ter inerentemente alguma limitação relativa a isso, é que daí o bom programador aparece, né? Quando você tem um volume de recursos quase que limitado, né? Então, pensando nos desktops atuais, você tem gigabytes de RAM, gigahertz de clock, uma rede é 1 gigabit por segundo conectado no teu desktop. Ou mesmo no telefone hoje em dia, esse próprio telefone que eu estou gravando, essa apresentação tem um processador muito potente, tem muita memória, mas quando você tem bastante recursos, pode esbanjar à vontade. Quando você começa a ficar limitado em recursos, um programa que não é tão bem feito, ele sofre primeiro. Então, um programa feito de forma displicente ou só usando o mais padrão possível das APIs sem se preocupar em otimização, ele até pode desperdiçar um pouco de recursos que ele não vai ter problemas quando os recursos são abundantes. Quando você começa a limitar esses recursos, então você vê qual programa foi melhor arquitetado. E quando você pensa em sistemas de back-end, você tem que pensar em mais algumas características, como está aqui na apresentação. Você tem que pensar em escalabilidade. Eu tenho 10 clientes hoje, e se eu aumentar isso para 100 clientes amanhã e para 1.000 clientes na outra semana. Se por acaso meu aplicativo tiver um surto de clientes por algum motivo qualquer sazonal, uma venda com mais recursos ou alguma coisa assim, como é que você trata essa escalabilidade? Se você planejar a escalabilidade previamente, você consegue fazer isso de forma adequada. Se você não planejou a escalabilidade de forma nenhuma, talvez seja mais difícil você colocar isso no ar. Você vai ter uma dificuldade em fazer isso. De que forma que se mantém a segurança
dentro desses sistemas? Como que você vai autenticar seus usuários? E, a bem na verdade, como é que você vai impedir que pessoas que não devam entrar no sistema acessem, já que esse sistema está disponível na nuvem? Como é que a tolerância a falhas? Quantos servidores pode perder? À medida que vai crescendo o número de perguntas, você vai fazendo com que o grupo de pessoas treinado o suficiente para conseguir responder essas perguntas seja cada vez mais limitado. E como é que você trata esse back-end de sistemas móveis? Tem uma série de tarefas que são bem comuns dentro do desenvolvimento móvel. Você vai ter que armazenar dados estruturados e não estruturados também, ou semi-estruturados pelo menos, dados que podem ser colocados dentro de um banco de dados SQL, alguns dados que tenham um pouquinho mais de flexibilidade em termos de quais campos estão disponíveis, tamanhos de campos, granularidade dos campos. Você pode ter 3 campos filho ou pode ter 20 campos filhos, isso claramente é uma array, coisas assim. Nós temos esses bancos de dados possíveis dentro de um servidor, obviamente. Você vai ter que eventualmente armazenar arquivos, porque o seu aplicativo precisa que se mantenha arquivos e que eles sejam colocados na nuvem de alguma forma. Então você tira fotos dentro do seu aplicativo, você reconhece documentos, você carrega arquivos de outros aplicativos de alguma forma, você grava um vídeo, você grava voz, isso vai ter que ser mais tarde talvez gravado em algum lugar central. E quando você fala em storage e quando você fala em fotos e vídeos, você pode acabar tendo um tamanho não que seja imprevisível, mas fica a cargo do usuário, dependendo de como é o seu aplicativo, qual o volume de dados que você vai ter. Você obviamente tem que autenticar usuários, e a autenticação dos usuários, ela pode passar pelo fato de que os usuários não têm, ninguém de forma geral, inclusive nós que somos técnicos, é um pouco incômodo você ter que ter um conjunto de senhas para cada aplicativo que você possui. Quando você pensa em usuários convencionais, isso fica um pouco pior. Se um usuário tem que pensar em 12 aplicativos, 12 entradas de dados para os seus aplicativos, ele tem que pensar em 12 senhas, 12 usuários e senha, é muito provável que o usuário vai usar o mesmo usuário e a mesma senha para todos os serviços. Inclusive isso é clássico em segurança de sistemas, né? Se você tem um usuário convencional e você quebra uma das senhas dele, é muito provável que todas as outras senhas sejam iguais. Por isso que de uns anos para cá começou a ficar muito simples o fato de você usar serviços de autenticação de outros provedores. Então você pode autenticar pelo Facebook, pelo Google e por mais uma série de outros serviços, e serviços crescem um pouquinho. Isso passa a ser muito prático. E isso faz com que você não tenha que manter um cadastro de usuários de alguma forma, você tem que interagir com esses sistemas. De um jeito ou de outro, a autenticação dos usuários é um problema. Outro fato é saber como é que o seu sistema está funcionando, de que forma que ele está rodando, quantos requests eu tenho, como é que eu monitoro isso, a segurança dele, como é que você coloca a propaganda. Você tem tanta coisa para fazer que essa infraestrutura começa a ser um peso em termos de desenvolvimento. E pode ser um custo, o peso não é o problema, o custo é um problema maior que você possui. De que forma que você consegue diminuir isso ao máximo possível? Bom, uma empresa acabou criando uma solução para isso de forma mais ou menos inadvertida. Se vocês lembram, numa palestra anterior que eu falei sobre NoSQL, isso acontece frequentemente, né? Muitas startups têm o conceito de pivotar. Você dá um pivot em cima da sua intenção. Então você muda o foco do seu produto. E basicamente isso acontece porque quando você tem uma ideia, quando você cria uma startup, você tem uma ideia onde é natural que os desenvolvedores tenham uma certa paixão, um certo amor pela essa ideia. Então eu gosto muito da minha ideia, eu acho que essa ideia vai revolucionar o mundo, então eu crio uma startup para gerenciar esse tipo para colocar no ar essa ideia, com uma série de recursos e tal, e eu acho que os usuários vão gostar desse recurso aqui em particular. E eventualmente eles não gostam. Eles não gostam, mas um recurso que você colocou dentro do sistema que é secundário, um recurso que você colocou só talvez para suportar o seu principal recurso, para dar suporte que você queria fazer de forma primária, acaba caindo no gosto dos usuários. E você acaba, então, pivotando. Você percebe que você criou uma empresa para fazer uma função X, mas a função Y que estava ali só para ajudar acabou sendo preferida pelos usuários e você, então, de forma inteligente, foca a sua empresa novamente para isso. Vocês estão lembrados do MongoDB? O MongoDB foi justamente isso, eles queriam criar uma estrutura para programação e desenvolvimento disponível na web. E no fim das contas, essa estrutura não foi assim tão bem recebida pelos usuários e eles tinham criado um sistema de armazenamento de dados que era feito para dar suporte a essa infraestrutura. A infraestrutura acabou não sendo
tão utilizado assim, mas os usuários gostaram daquele banco de dados que suportava, então a empresa, agora uma empresa muito grande, que recebeu muito aporte, se sustenta a partir disso, isso, o que é bastante interessante. O Firebase teve uma história muito parecida. Ela começou com um nome chamado Envolve, que era um serviço de chat. Basicamente o que eles perceberam é que fazer chat, por mais que chats pareça uma coisa muito simples, pode se tornar complexo, porque você tem que manter seu servidor, você tem que criar canais de chat, você tem que permitir que o usuário interaja com o chat de múltiplas maneiras, coisas assim. E vocês podem perceber que vários websites, principalmente de lojas, tem atendimento via chat. Manter essa estrutura começou a ser complexo para muitas empresas terceirizavam isso e essa empresa teve a ideia de, ok, vamos criar um serviço só para esse chat. E colocamos à disposição desses sites que precisam do chat de uma forma ou de outra. Evidentemente, essas empresas contrataram serviços, e o chat pela web acabou acontecendo, mas o pessoal da Envolve começou a perceber que tinha algumas mensagens ali que não pareciam ser chats entre seres humanos. Não tinha uma característica específica de ser uma conversa real. Muitos programadores perceberam que a interface de chat era bem interessante, porque uma vez que você publicava alguma coisa no chat, todo mundo recebia. Ou pelo menos as pessoas estavam inscritas naquela sala de chat em particular. Eles perceberam que era um bom meio de você fazer broadcast de não só mensagens de texto que seriam trocadas entre humanos, mas de basicamente qualquer tipo de informação, porque você interagia através de um JSON com esses dados e dados ficavam armazenados no servidor para manter o chat controlável de alguma forma. E além do fato de você poder carregar qualquer tipo de informação dentro das chamadas para esse serviço de chat, o fato de você ter isso de forma transmitida quase que automaticamente para todos os outros usuários passou a ser bastante cômodo. Dessa forma, muitos desenvolvedores começaram a usar um serviço de chat, basicamente, já que você podia colocar, era uma chamada REST, um JSON que contivesse quase qualquer coisa. O ponto interessante foi que a API da Envolve, ela não limitava o que você podia colocar dentro do JSON. Cabia a aplicação que estava na ponta, daí tratar esse JSON de alguma forma. Então você podia mandar imagens, você podia mandar basicamente qualquer coisa, porque um chat eventualmente também tem essa característica. E eles perceberam que eles podiam enviar qualquer informação e começaram a usar isso para trocar informações de jogos. Então eles usaram o Envolve como se fosse ou um banco de dados compartilhado ou um serviço de broadcast, um serviço de mensagem broadcast para você poder tratar tudo isso com diferentes usuários. Como você tinha salas de chat, você tinha grupos de usuários diferentes, então você tem uma partida onde alguns jogadores estão dentro dela, ou com o mesmo aplicativo você tem outra partida com outros jogadores. Esse serviço passou a ser bem interessante e a Envolve percebeu isso. Isso passou a ser bastante substancial dentro do que ela fazia e pensaram que, bom, será que a gente não pode criar uma empresa só para isso? E talvez até criar um serviço especializado para esses usuários que nem sequer era anunciado com esse tipo de função eles estão usando. Se de repente nós anunciarmos para isso e criarmos uma estrutura que já atenda esse tipo de usuário de forma mais precisa, a gente cria uma segunda linha de financiamento para a empresa. Fizeram isso, fundaram a Firebase em 2011, com o primeiro produto que é o Real Time Database, que era baseado drasticamente no que o chat fazia, mas daí já tentando pensar em alguma estrutura que atendesse essa necessidade em particular que eles tinham. Basicamente era uma sincronização de dados entre Android, iOS e sistemas que rodavam na web, em JavaScript, com REST, e armazenamento de dados em uma nuvem. E esses dados, basicamente, eram um grande documento que podia ser expresso em um JSON, mas era uma árvore hierárquica, como qualquer JSON é, e você podia colocar lá dentro, basicamente, a informação que você quisesse. Percebam qual a intenção inicial desse aplicativo. Não era um aplicativo para criar um banco de dados em nuvem real, um banco de dados relacional em nuvem, por exemplo. Não era um aplicativo porque você criasse uma versão de um MySQL, Oracle ou Postgres online para ser acessado. Era para armazenamento de um grande documento compartilhado entre usuários de um certo aplicativo e ainda pensando que documentos diferentes ou porções do documento podiam ser acessados por usuários diferentes. Como a ideia era muito boa, a empresa começou a receber uma série de aportes, as pessoas começaram a usar drasticamente, mesmo antes de eles anunciarem isso, mesmo anunciando um produto completamente diferente, as empresas já estavam usando
quando eles realmente anunciaram um serviço para esse tipo de público, então o crescimento foi estrondoso em pouco tempo. Recebeu alguma coisa como 7 a 8 milhões de diferentes aportes de capital entre 2002 e 2013. Criou mais alguns produtos, então o hosting, por exemplo, para você poder armazenar serviços dentro da rede, acessíveis dessa forma, autenticação também. Ela estava já criando alguma coisa para você fazer um storage. E em final de 2014, acho que em outubro de 2014, a Google comprou finalmente a Firebase. E daí o crescimento dela acabou sendo um pouco maior, porque ela agregou todos os serviços do Google, a nuvem da Google, os serviços de AdSense da Google e o resto, ao que o Firebase já oferecia. Basicamente, o que o Firebase passou a ser conhecido é como um Mobile Backend as a Service. É um serviço de back-end para sistemas móveis que você contrata por, basicamente, acesso de uso. Isso acabou sendo bem prático para eles. Tem uma série de serviços que o Firebase fornece, e alguns deles são citados aqui. Então, o serviço clássico que ele oferece é o Real-Time Database, que é um banco de dados documental, hierárquico documental, que fica disponível dentro da nuvem. Acho que a partir do ano passado, 2019, eles começaram a oferecer um outro banco de dados ligeiramente diferente, o Cloud Firestore, porque nós vamos dar uma olhadinha em cima do Real-Time Database. Ele pode ser usado, obviamente é usado como um database, como um banco de dados, mas dadas as origens dele, se lembram o que o serviço era inicialmente, ele fica um pouco mais afastado mesmo de bancos de dados que são NoSQL. Até por isso que a palestra NoSQL foi antecessora a essa, para que vocês entendessem o que realmente é um banco de dados NoSQL. E a Google então já estava em gestação isso por algum tempo, o Cloud Firestore. Enquanto o Real-Time Database é um banco de dados baseado num grande documento, uma hierarquia única, o Cloud Firestore tem uma cara assim mais de um Mongo, com collections, documentos e coisas semelhantes a isso dentro dele. Dentre outras APIs do Real-Time Database estão mais avançados, é por isso que ele vai ser usado por um bom tempo e ele tem um lugar ao sol basicamente de forma indefinida. Ele não vai ser descontinuado em nenhum tempo no futuro médio. De qualquer forma, uma vez usando o Real-Time Database, podem depois ver a documentação do Cloud Firestore e ver como é que isso funciona. O serviço de storage, para você manter documentos dos mais variados dentro do servidor, serviço de autenticação, a mensageria na nuvem, que ainda é interessante, talvez menos usado que os outros serviços que o Firebase fornece, mas o serviço original está ali ainda. Hosting, as Cloud Functions, que são semelhantes ao hosting, mas de forma muito mais precisa. Tem um serviço que acho que ainda está em beta, que é o Machine Learning Kit, onde eles tentam mostrar alguma coisa de alguns processos simples de Machine Learning. Lembrando que o TensorFlow também é uma API de Machine Learning do Google, e o TensorFlow tem a versão mobile dele. Análise de performance, de crashes, o TestLab para testar a tua aplicação em diferentes tipos de dispositivos, AdMob. Tem uma série de serviços disponíveis, eu aconselho vocês a dar um pulo na página do Firebase para ver todos eles. Eles sempre tentam colocar novos serviços disponíveis a cada Google I/O, cada conferência do Google. Eles demonstram novos serviços de forma a fazer com que os desenvolvedores se sintam muito à vontade dentro desse ambiente, e eles realmente se sentem à vontade, tanto que a boa parte dos programas em iOS usa o Firebase também. Principalmente porque boa parte das pessoas já percebeu que, se possível, é muito interessante você fazer um software que roda em ambos, em iOS e em Android. Isso nos foi facilitado, eu creio que eu já comentei isso em aula até presencial, pelo fato de que, enquanto no passado não muito distante, nós tínhamos um grande número de diferentes sistemas operacionais para sistemas móveis, hoje em dia basicamente nós temos só dois. Na prática temos só dois. Isso tornou o desenvolvimento mais fácil. Você tinha que fazer testes em diferentes sistemas anteriormente, hoje em dia só tem dois, eles têm nichos específicos, então a gente se mantém com eles. Mas ele é usado tanto pelo povo de Android como pelo povo da iOS. Boa parte dos aplicativos da loja da Apple também está usando esse tipo de serviço. Basicamente, aqui tem um pouquinho do que ele faz, então se mantém os recursos em nuvem, autenticação, um banco de dados, analytics, storage. Aqui também mostra como você sincroniza todos os dados em nuvem e depois recupera esses dados independente do aplicativo, do lugar que você está usando, o que é bem interessante, porque então você pode ter aplicativos que o usuário tem uma sensação de continuidade entre usar
em um dispositivo e outro. E eu, por exemplo, sou um desses usuários, eu tenho 2 tablets e o meu smartphone. E eu tenho, para vários aplicativos, a mesma cara em todos eles. Não só os aplicativos do Google, que já tem esse tipo de característica há mais tempo, mas em mais aplicativos que eu percebo que eles claramente estão usando um storage central, eventualmente Firebase e algum outro. E isso torna a experiência muito boa, isso torna a experiência fácil para o usuário. E faz com que ele continue usando aquele aplicativo em particular, que use mais aplicativos do mesmo desenvolvedor, da mesma empresa, e concentra, obviamente, mais acessos, possivelmente vendas de aplicativos e pelo menos propaganda. Mas claro, o Firebase não é exatamente de graça, então você tem planos de uso para o Firebase. Ele é um serviço fornecido, já é um serviço fornecido pela própria Firebase antes de ser comprada. No Google eles também fornecem isso como serviço, e isso vocês já devem estar acostumados, se vocês já viram isso em outras ocasiões. Uma série de serviços do Google são cobrados, e isso acaba não sendo um problema, porque à medida que você tem um aplicativo que é usado por muitos usuários, naturalmente, nem que seja por propaganda, você já tem algum tipo de renda. E boa parte desses serviços tem uma taxa, ou tem uma tara, um volume de acessos que pode ser feito de forma gratuita. Então você tem um volume específico por dia, ou por mês, ou por gigabytes, ou por transmissões, ou por acessos, que você pode usar sem pagar nada, e a partir de um certo volume você passa a pagar ou por acesso ou com planos mais complexos. Cada serviço pode ter uma precificação diferente, mas claramente mostra que se o teu aplicativo está em testes ou em início, você provavelmente não vai pagar nada. À medida que você vai crescendo no uso do aplicativo, você vai começar a pagar alguma coisa, mas provavelmente você já está tendo alguma renda de alguma forma, algum tipo de entrada de recursos a partir do uso maior do aplicativo. Então, essa é a expectativa que a Google tem, que uma vez que você começa a crescer, ela passa a receber dinheiro junto com você. Nós temos 2 planos atuais, tem um terceiro plano que foi descontinuado, mas que também é interessante citar, do Firebase, estava numa apresentação anterior, que o plano padrão é o Spark, que é gratuito, ele tem limites de acesso para cada serviço, então vocês podem, aqui está a página do pricing do Firebase, deem uma olhada lá para ver o que atende vocês. Frequentemente, mesmo para um aplicativo que está lançado na loja e que tem algumas centenas, talvez milhares de usuários, você consegue se manter no plano Spark, ele acaba sendo bem simples nisso. No laboratório, no LAPT, que é o laboratório que está no logo, no link no final da apresentação, nós usamos o Firebase em alguns aplicativos que nós fizemos para alguns parceiros, para projetos que foram feitos com a universidade, ficaram um bom tempo no plano Spark, e alguns acho que ainda estão. Em geral a gente faz parcerias com iniciativa pública, então tem um certo tempo para que se consiga fazer pagamentos, né? Então, analisando os limites de acesso do plano Spark, você consegue ver como ele funciona. Tinha um plano chamado Flame, que você tinha que pagar $25 por mês, que tinha um volume bem grande, muito maior que o Spark, e servia muito bem para boa parte dos aplicativos, mas o que acontecia é que o que eu li em algumas listas é que as pessoas usavam o Flame e não previam exatamente como o seu aplicativo estava começando a rodar e acabavam chegando no limite do Flame, e a aplicação começava a dar problemas, o desenvolvedor acabava, na verdade, o desenvolvedor deveria estar monitorando o número de acessos, o volume de uso do plano, obviamente. O desenvolvedor recebe alertas, e-mails também da Google sobre isso. Mas eventualmente alguém acabava não dando atenção devida a isso, talvez por ser uma empresa grande ou algo do gênero, e usando o plano Flame, uma aplicação deixava de funcionar, porque basicamente você tinha excedido o volume de acessos naquele mês, excedido quantos gigabytes você tinha disponível para o aplicativo e coisas assim. Eles acabaram descontinuando o Flame por causa disso, e todo mundo agora pode usar o Blaze, que daí tem por volume de requisições. Então, a cada X gigabytes, a cada X milhares de mensagens, você passa a pagar um certo volume. Então, agora todo mundo está indo por volume. Ou você tem um plano gratuito, ou você tem o plano por volume. E tem planos especiais quando você tem um volume muito grande e para algumas situações em particular, tudo isso está lá na página do pricing, mas para testes e para aplicações que rodam, inclusive um bom tempo, mas que são econômicas em dados ou que não tem um volume assim tão grande de usuários, o plano gratuito, que é o Spark, funciona muito bem.
Bom, para você usar o Firebase, o primeiro ponto que você tem que ter é a configuração dele. Então, você tem que configurar basicamente duas coisas. O próprio Firebase, você tem que ir até a página do Firebase com uma conta do Google e se autenticar nesse serviço. Nós vamos dar uma olhada. A tua própria conta, quando você entra na página principal do Firebase, que é o firebase.google.com, você tenta se autenticar, ele vai solicitar uma conta do Google. Você pode usar a tua conta do Gmail mesmo, pelo menos para o desenvolvimento local, sem problemas, e eventualmente usar uma conta de uma empresa, quando você tem essa necessidade ou quando o projeto é um projeto maior. Uma vez que você cria a tua conta lá dentro, você entra na console do Firebase e aí você pode criar e configurar os diversos serviços que estão lá dentro. Basicamente, todos os serviços estão disponíveis para você. E cada serviço tem seu limite específico, pelo menos no plano Spark, plano gratuito. Lá mesmo você pode mudar de plano, se for o caso. Na console tem todas as informações. Tem um acesso à documentação, que é muito bem feito. E daí você tem que fazer a configuração também dos aplicativos que acessam a tua conta do Firebase. Dentro do Firebase você pode criar projetos. E basicamente o projeto vai ser o que vai dar o back-end de um aplicativo em particular. Quando você cria um projeto, você vai ativar os recursos que você vai usar naquele projeto. Então, talvez em um projeto você use só o storage. Em outro projeto você vai usar a autenticação e o banco de dados. Em outro projeto você vai usar só o analytics. Obviamente, cada projeto tem uma necessidade em particular. E uma vez que você cria o projeto e tem os serviços disponíveis lá dentro, você tem que não configurar o seu aplicativo. Essa é a parte interessante e é isso que está sendo citado aqui dentro. Você pode fazer a configuração de várias maneiras, tem até atalhos dentro do próprio Android Studio para que você faça a configuração por ele, se for o caso, mas tem a configuração mais simples possível, que é você, assim que cria um projeto lá dentro, você tem um Get Started, um documento de inicialização ali dentro, na própria documentação específica dele, lá na console. E assim que você cria, que você tem um Get Started, ele te guia para que você comece a fazer a configuração do seu próprio serviço. Você pode ter um wizard que vai ser basicamente um wizard que é executado na tela, mas lendo a documentação você vê que você pode fazer isso manualmente também, sem o menor problema, ou pelo próprio Android Studio. Nessa configuração, quando você entra no projeto que acabou de ser iniciado, e no overview do projeto, você tem alguns botões, que vai ter um botão, nós vamos ver isso depois da demonstração, você tem um botão para iniciar a configuração para Android, para iOS e para web. E quando você faz isso, você vai ter que registrar a aplicação que vai acessar aquele serviço, aquele projeto em particular. As telas estão reproduzidas aqui, a gente vai ver isso na demonstração também, mas elas são bem simples. Você vai colocar o package da tua aplicação, e como a aplicação vai ter um código específico para ela, de certo ponto de vista, até mesmo aqueles packages com.example, alguma coisa vão funcionar. Mas você tem o package de aplicação, você tem o apelido, o nickname da aplicação que você pode colocar também. Esse nickname vai te auxiliar quando você for ler as estatísticas, por exemplo, de uso. É um nome amigável para uso interno, basicamente do seu próprio controle. E alguns aplicativos, por exemplo, a autenticação, o Dynamic Links, que permite que você tenha um link que linka um documento e já liga com a aplicação, por exemplo, precisam da assinatura, do certificado SHA do seu aplicativo, da sua app. O SHA é o Secure Hash Algorithm e ele é um algoritmo que faz um hash, ou seja, um resumo de uma informação, de um volume de informações grande, arbitrário. Tanto faz se são 10 bytes ou se são 10 gigabytes, o SHA vai gerar um hash code, que é um resumo de poucos bytes, que tem uma chance de colisão mínima. Então, a gente usa isso muito para assinatura digital e com o SHA-1 é criado um certificado para o seu aplicativo, porque esse certificado vai ser usado tanto para autenticação quanto Dynamic Links e outros serviços. Apesar que a gente não vai usar isso nas demonstrações, eu vou mostrar como fazer o certificado, que é um passo muito simples, não chega a ser muito complicado. Uma vez que você passa todas as informações, você passa para a próxima tela, aonde ele então te mostra qual é a configuração que você vai usar dentro do seu Firebase. Tem um arquivo que ele pede para você baixar, que é o arquivo de configuração dele, e esse config file tem que ser colocado dentro da estrutura de arquivos do seu aplicativo, dentro da tua app. Se você mudar o ponto de vista, novamente a gente vai ver isso na demonstração,
para Project, dentro do Android Studio, você acrescenta isso dentro do diretório App, dentro da aba App, e esse arquivo de configuração vai ter então todas as propriedades que vinculam a tua app àquele projeto em particular. Então, em vez de configurar isso lá no Android Manifest, por exemplo, ou em algum outro lugar, eles criaram dessa maneira, de forma que você pode só baixar um arquivo, acrescentar na aplicação e a aplicação já se torna configurável. Já entra, já passa a ser considerado como uma configuração. A partir do ponto que você coloca essa configuração lá dentro, seu app já está registrado de acordo com esse projeto em particular. Depois disso, tem algumas coisas que você tem que habilitar dentro do Gradle para que ele tenha as APIs, os SDKs e os serviços disponíveis para você usar. Porque, obviamente, a gente está falando de APIs de acesso, então, no mínimo, os SDKs têm que estar disponíveis. E também você tem que colocar disponível o Google Services, porque, principalmente depois da compra, o Firebase é fortemente dependente do Google Services. Então, basicamente, você tem que colocar a API do Google Services e o Firebase SDK lá, tanto do Gradle a nível de projeto, onde você ativa o plugin do Google Service. Muito provavelmente já deve estar ativo, não custa nada revisar. E aqui na página ele mostra onde você deve procurar essas informações e acrescentar, se for o caso. E no Build Gradle da tua aplicação. Então você tem esse nível de projeto e nível de aplicação. Na aplicação em particular, você tem que também ativar o Google Service Plugin. Ele provavelmente talvez já seja ativado também. E adicionar então o Firebase SDK. Então o Firebase SDK é uma linha de implementation que você coloca. Ele está colocado aqui já para a última versão. Em geral, quando você entra nesse wizard, ele te mostra para a última versão. A documentação também vai te mostrar para a última versão. E assim que você acrescenta isso, você dá um sync no teu aplicativo e o aplicativo já vai estar com os serviços habilitados e as libraries, as bibliotecas baixadas e disponíveis para programação. Como você já configurou o acesso do aplicativo ao projeto lá no Firebase em particular, aqui no passo 2, uma vez que você ativa os serviços e as libraries, eles já vão estar disponíveis também para você. Tanto que o último passo que você tem é justamente testar a configuração. Então ele pede para você rodar o aplicativo, ele entra no quarto passo e fica esperando que você rode o aplicativo para que você possa ter a resposta direto na rede do que está acontecendo. De vez em quando isso aqui talvez corra isso não funcionar, se a conexão de rede não estiver exatamente adequada ou coisa assim. Poucas vezes, entretanto, você consegue ter isso, mas se isso aqui não funcionar, você pode dar um skip nesse passo por sinal. Quando de uma execução, você pode testar isso normalmente. Mas basicamente, se você, nesse passo, mantiver essa tela aberta, for lá no teu Android Studio e executar o aplicativo, mesmo sem nada, o aplicativo não tem absolutamente nada, mas ele já tem o arquivo de configuração lá dentro e as bibliotecas. Só por ter o arquivo de configuração, ele vai entrar no ar e vai tentar fazer uma conexão ao Firebase, pedindo acesso àquele projeto em particular. Se isso der certo, essa mensagem aparece aqui e você consegue ter certeza que o teu projeto está realmente conectado ao Firebase. Esses passos são basicamente simples e são repetitivos, então uma vez que você faça a primeira vez, você vai acabar conseguindo fazer isso todas as outras vezes sem muito problema. E uma vez que você tenha tudo isso configurado, você pode começar a codificar dentro da sua app, sem muitos problemas, e vocês vão perceber que essa codificação não é muito complicada, porque boa parte do que seria complexo, que é justamente a sincronização, o acesso à rede, obviamente está tudo isso em nuvem e coisas assim, é feito pelas APIs e não por você. Você não precisa se preocupar muito com isso daqui. Bom, a tua app já está então ligada ao projeto, o arquivo de configuração tem todos os parâmetros necessários, e como é que você usa, o controle de acesso que você faz, todo o resto, então fica a cargo do programador. Mas as APIs já te ajudam de forma te dão uma ajuda muito boa, te dão uma ajuda muito robusta nisso daqui. Bom, isso daqui era o que nós tínhamos, a introdução ao Firebase, de que forma que o Firebase existe como serviço, como que ele surgiu, quais são os serviços que ele provê de forma mais em geral. É muito bom que você dê uma olhada na documentação para ver mais serviços que porventura vocês estão precisando e não sabem.
Lembra aquela questão que um bom programador, um programador que é medianamente preguiçoso, não no mau sentido, mas se você tem uma necessidade no teu aplicativo, salvo o fato de que seu aplicativo é extremamente inovador e inédito, é provável que alguém já tenha tido essa necessidade antes. E talvez alguém já tenha implementado isso. E o Google tenta prover esse monte de funções para os programadores, não custa nada dar um pulo lá no Firebase e ver, dentre as novas funções, dentre as funções que ele possui, dentre até as funcionalidades que estão dentro de cada tipo de serviço que ele te dá, se por acaso a tua necessidade já não está abrangida lá. Então você pode usar isso de uma forma mais simplista, com uma API provavelmente mais amigável e com provavelmente um serviço que foi testado por muito mais gente antes de você. Bom, nós nos vemos na próxima demonstração, mas dê uma olhadinha lá depois na console do Firebase para tentar fazer a configuração do primeiro aplicativo que vocês têm.